Bum! Estudos para concursos. Final de auditoria para o Tribunal de Contas Municipal. Basicamente, o trampo final que eu tenho das técnicas de auditoria é sobre as técnicas e procedimentos de auditoria. Ah, sobre as técnicas tem um conteúdo de responsabilidade, funções de auditor, o que é um auditor, especificidade das operações de auditoria, né? Primeiro aqui, deixa eu anotar. Especificidade. Quem é o auditor? Tá, tá, tá. Funções do auditor. Tá, tá, tá. E responsabilidade do auditor. Ou seja, primeiros parágrafos dessas técnicas e procedimentos são coisas básicas do que um auditor faz. Depois disso, tem exercício de profissão, tem o intermédio de parecer de auditoria, que usam responsabilidade caracterizada, responsabilidade do auditor, de fala de uma responsabilidade trabalhista, profissional, civil ou criminal. Civil, trabalhista, profissional ou criminal. Ao planejar a auditoria, daí fala do treco de planejamento, que é a primeira coisa que faz, né? Detectar os problemas, O auditor não é responsável também, não é o responsável, não é responsável e também não pode ser responsabilizado pela prevenção de fraudes. O auditor não tem como causar prevenção de fraudes ou erros, porque, né, não tem garantia perfeita, né? Se lembra que os trabalhos de auditoria sempre tem uma das coisas que fazem bastante questões sobre isso, dessa questão, que o auditor tem que fazer o máximo possível para criar a maior quantidade de credibilidade no seu trabalho e nas conclusões que ele tomou, para ele dizer a sua opinião. Só que tem um porém. Nunca pode se dizer, nunca pode afirmar que, as, que esse trabalho tem 100%, nada é 100%, nada é tudo, nada é 100%, né? De garantia de efeitos, certo? Depois tem um ponto de responsabilidades legais do auditor, tem um ponto de responsabilidade profissional. Não era para falar de técnicas e procedimentos, por que está só falando de responsabilidades, né? Depois tem um técnico de responsabilidade civil. Depois fala sobre responsabilidade com clientes. E daí, finalmente, depois de todas essas trecas de responsabilidades, que na verdade é bem importante para um auditor, finalmente aparece algumas coisas das princípios da auditoria, né? Que está na EBCTA, a Norma Brasileira de Contabilidade de Técnicas de Auditoria número 200, que é o principal técnico de auditoria, que trata dos princípios e responsabilidades gerais que regem a realização de auditorias, demonstrações financeiras. Daí no EBCTA fala das coisas principais: o julgamento profissional que o auditor tem que ter, o ceticismo profissional que ele tem que ter, tipo não acreditar completamente nas coisas, as responsabilidades administrativas, as exigências éticas, as a evidência de auditoria apropriada e suficiente que ele tem que usar. Em suma, podemos dizer que o auditor deu um teco de suma aqui. Depois ele fala. Tudo depende de um. Como. Ele também fala de algumas premissas básicas. De administração, conhecimento, administração responsável. Administração responsável, a administração tem pleno conhecimento, a administração deve exercer, as demonstrações podem servir e a administração deve ter acesso ao auditor, dar acesso ao auditor. Tá. Depois disso tem aquelas coisas finais aqui de uma em suma do que é o auditor. Pronto. Agora vamos ler direito. Técnicas e procedimentos. Apesar de lendo esses trecos aqui, provavelmente não tem quase nada de técnicas e procedimentos. Só fala mais de responsabilidades e do que é um auditor, né?
tipo, características que o auditor tem que ter para fazer o seu trabalho de direito. Vamos lá. Responsabilidade. A responsabilidade do auditor independe Esta voltada está voltada independente, quer dizer, está falando de um tipo de auditor, um auditor independente. É o cara que faz controle interno, tá? Está voltada aos usuários em geral e atendidas pelas demonstrações contábeis divulgadas, devendo sobre elas emitir opinião baseada nos princípios da contabilidade. Em face da especificidade de suas operações, as normas e regulamentos emanados dos órgãos reguladores passam a integrar os princípios de contabilidade, desde que não sejam conflitantes com os próprios objetivos da contabilidade. O auditor é o profissional possuindo competência legal como contador e conhecimentos em áreas correlatas como tributos modernas técnicas empresárias e outras avaliadas os conhecimentos de normas e procedimentos de auditoria procura obter elementos de satisfação que o levam a fundamentar e a emitir a sua opinião e o objeto de estudo, sistema de controles internos e demonstrações contábeis. Próximas funções do auditor. Hoje vão muito além de tradicional conceito de fiscalização. Além de averiguar e detectar eventuais falhas do sistema de controle no plano de organização, o auditor se preocupa também com a manutenção desses sistemas, de forma que as conformidades sejam minimizadas. Atuando de maneira preventiva e apresentando sugestões para eventuais desvios. Ou seja, elas fazem só coisas preventivas, mas não conseguem impedir as fraudes, né? Que nem falou agora há pouco. A aplicação de conceitos de qualidade total. No exercício da profissão de auditores, podem ser responsabilizados por erros, falhas e omissões ou dolo quanto à veracidade e forma de que realizam seus trabalhos e emitem a sua opinião por intermédio de parecer de auditoria. Essa responsabilidade pode ser assim caracterizada: uma trabalhista profissional, civil e criminal. A trabalhista é no caso de auditoria interna. A responsabilidade profissional é nos casos de auditoria externa, no que diz respeito à contratação de serviços e serem prestados, ou seja, eles são profissionais contratados, certo? A responsabilidade civil é no caso de informação incorreta no parecer do auditor, que venha a influenciar as causas, prejuízos a terceiros que se utilizam dessas informações. E a responsabilidade criminal é no caso de uma omissão ou uma incorreção em opinião expressa de parecer de auditoria configurada por dolo ou que venha a influenciar ou causar prejuízos de terceiros que se utilizam dessas informações. Ao planejar a auditoria, o auditor deve indagar da administração da entidade auditada sobre qualquer fraude ou erro que tenha sido detectado. Ao detectá-los, o auditor tem a obrigação de comunicá-los à administração da entidade e sugerir medidas corretivas, informando sobre os possíveis efeitos no seu relatório caso elas não sejam adotadas. O auditor não é responsável e também não pode ser responsabilizado pela prevalência de fraudes ou erros. Entretanto, deve planejar seu trabalho avaliando o risco de sua ocorrência, de forma a ter grande probabilidade de detectar aqueles que impliquem efeitos relevantes nas demonstrações contábeis. De acordo com a NBCTA 720, Normas Brasileiras de Contabilidade e de Trabalhos, Se, ao ler as informações, o auditor identificar uma inconsistência relevante, ele deve analisar as demonstrações contábeis e auditadas ou as outras informações precisam ser retificadas quando for necessário retificar as informações. Ponto de aqui. Quando for necessário retificar as outras informações e a administração se recusa a fazer essa retificação, o auditor deve comunicar esse assunto aos responsáveis pela governança incluir no relatório do auditor independente um parágrafo extra de outros assuntos, descrevendo a inconsistência relevante que encontrou, reter o seu relatório ou, quando legalmente permitido, o auditor deve se retirar do trabalho. Essa parte é importante, né? Eu vou grafar essa coisa. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando a administração concorda em retificar as outras informações, os procedimentos do auditor podem incluir revisão de providências tomadas pela administração para assegurar que as pessoas que receberam as demonstrações contábeis emitidas anteriormente, o respectivo relatório do auditor independente e as outras informações sejam informadas sobre a retificação. Não entendi esse parágrafo final, mas tanto faz. Próxima, fala daquelas coisas, vamos falar daquelas todas as responsabilidades que estão aparecendo aqui.
Responsabilidade legal do auditor. A sua função social, stricto sensu, é de defensor direcionada ao contexto empresarial externo e interno, pois empresas privadas contratam auditores para avaliar se o seu controle administrativo é eficaz, se a sua contabilidade é feita de acordo com as normas contábeis e legais, e também analisando a atuação dos seus funcionários e até dos próprios dirigentes sócios da entidade. Destarte! Essas prerrogativas citadas dão grande projeção aí e releva a função de um auditor, consequentemente a responsabilidade de seu trabalho para com a sociedade em geral e com os dirigentes da empresa é líquida e certa. Portanto, no desempenho de suas funções perquire-se sua responsabilidade por danos causados a clientes ou terceiros neste contexto. A responsabilidade do auditor está enquadrada das seguintes formas: uma responsabilidade formal e uma responsabilidade civil e uma responsabilidade com clientes. Essa é a separação que tem aqui. A responsabilidade profissional, ela não existe claramente definida, não está claramente escrita na legislação, nem civil e nem penal, mas e nem comercial e também nem na profissional. As responsabilidades legais do auditor, pois esta profissão é considerada como uma técnica ou aplicação, conhecimento contábil. Perante a lei, ele é responsável pelo seu parecer sobre as demonstrações contábeis, embora sem definição positiva, em especial, sendo assim, aplicadas pelo CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, as sanções disciplinares, enquanto as sanções civis são próprias do Estado, podendo mesmo haver cumulação de sanções, havendo cumulação, né? Para o auditor, sua principal proteção na emissão de seu parecer está na execução cuidadosa de seu trabalho, juntamente com a aplicação das normas profissionais. Geralmente aceitas, isto se salvaguarda sua pessoa, pois ele é responsável pelo seu parecer e se este foi elaborado de acordo com as normas, não poderá ser responsabilizado. Sua responsabilidade profissional é regulada pelo Decreto-Lei 9.295, artigo 10, a linha C, que diz função de conselho. A função do conselho é fiscalizar o exercício da profissão do contador e guardar livros, impedindo e punindo infrações, bem assim enviando às autoridades competentes minuciosos documentos e relatórios sobre os fatos que apuram e cuja solução ou representação não seja de sua alçada. Vou anotar isso aqui. Pode-se perceber que a lei não atinge diretamente o profissional auditor, mas apenas por extensão, um contador que pratique qualquer ato lesivo a um cliente ou esteja em situação irregular será suscetível de penalidades pelo Conselho Regional de Contabilidade. Portanto, a execução do trabalho do auditor é sua responsabilidade e a ética e o elevado padrão técnico são implícitos. A infração a qualquer um desses princípios sujeito a ser denunciado de um órgão fiscalizador de profissão do CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, para aplicação de penalidade cabível que vai desde advertência até a suspensão do exercício de profissão. Advertência e suspensão! Os trecos que caem quando fala de penalidades disciplinares, né? Próxima responsabilidade é a civil. A civil indaga-se comumente a existência ou não de uma responsabilidade civil do contador na função de auditor independente. Auditor independente, é óbvio que ela existe pelo fato de que esse profissional é um cidadão inserido no Estado de Direito com profissão regulamentada, estando sujeito aos direitos e deveres, e deve-se atentar-se que, referindo-se à responsabilidade civil, o auditor e a qualquer profissional de contabilidade estão condicionados à obrigação de nos meios, e não de resultados. Ou seja, se o profissional trabalhar de acordo com as normas técnicas e éticas contábeis, não responderá civilmente pelos atos que praticou, uma vez que inexiste prejuízo a apurar dada a inexistência da responsabilidade pelos resultados, caso contrário, por culpa estrita e literal em que se comprove imprudência e negligência por dolo ou não, fica o profissional responsável por sua obra. Salientamos que somente por erro inexcusável, que é aquele ocorrido por ignorância patente e profunda, é que poderá levar-se a contabilista, o auditor, às barras dos tribunais para responsabilizá-los por eventuais danos aos clientes ou terceiros. O novo Código Civil Brasileiro da Lei 10.406, de janeiro de 2002, no seu artigo 186, e dos ilícitos prevê genericamente o seguinte:
Está escrito assim: norma brasileira de contabilidade. Tá. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito de conduta moral. Zoado, né? Próximo e última responsabilidade, a clientes. Com clientes. No que tange ao exame auditorial, este deve ser baseado em um entendimento entre o auditor e sua cliente. É prática extremamente imprudente comprometer-se a executar algo tão importante como um trabalho de auditoria, mas não ter sem haver uma descrição específica do que vai ser o trabalho que o auditor terá que executar. Ou seja, é imprescindível um contrato de prestação de serviços que não especifique com razoável exatidão qual é o tipo de natureza do exame que ele vai ter que fazer, que ele se compromete a fazer, pois se o cliente pode mais tarde afirmar que em prejuízo do auditor, que ele pretendia uma investigação mais ampla e detalhada, enquanto o auditor só fez uma auditoria mais simples, que foi mais rápida, entende? Na realização do seu trabalho, o auditor deve agir de acordo com os termos de seu contrato, uma vez que deixe de aplicar devida cuidado à capacidade ou deixe de guardar sigilo de informação que ele teve acesso, ele pode tornar-se legalmente responsável perante o cliente por quebrar contrato. Os danos em tais circunstâncias serão de perda sofrida comprovada pelo próprio cliente. Daí, para terminar, aquelas coisas da norma brasileira de trabalhos de auditoria. Trata-se dos princípios de responsabilidade gerais que regem a realização de uma auditoria das demonstrações. Embora a NMCT não tenha como objetivo impor responsabilidade de administração da entidade no processo de elaboração das demonstrações financeiras, ela destaca uma série de aspectos e responsabilidades de administração que são considerados premissas básicas pelo auditor independente em uma auditoria de demonstração financeira, como... Daí aqui tem uma lista de premissas básicas, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, são 5 na verdade. A premissa básica de a administração tem pleno conhecimento de que a elaboração das demonstrações financeiras de acordo com a estrutura contábil que seja aplicado está sob uma responsabilidade e que fato de serem auditadas não as exime dessa responsabilidade. O que eu quero dizer é que a responsabilidade das demonstrações financeiras serem dadas ao auditor para ele fazer os trabalhos estão sob a responsabilidade da própria administração. Segundo, senão não dá para fazer o trabalho de direito. O segundo ponto, a premissa básica de a administração ser responsável pelo controle interno necessário a que possibilite preparar as demonstrações financeiras que falamos agora há pouco, e que seja livre de distorções, e sejam elas provenientes de fraude ou erro. Basicamente, também, a premissa básica de que a administração é a responsável pela informação seja entregue e ela seja correta. Obviamente, se o cara é externo, ele tem como controle sobre essas coisas. O terceiro ponto a premissa básica é que a administração deve exercer o necessário julgamento ao fazer as estimativas contábeis, assim como selecionar e aplicar as políticas e práticas contábeis que sejam adequadas nas circunstâncias da estrutura contábil aplicável. Obviamente, a premissa básica é que quando a auditoria interna da administração fez os seus trecos contábeis, eles seguiram as normas contábeis para fazer o treco bonitinho e fácil de entender para fazer os trabalhos, certo? O quarto, a premissa básica é que as demonstrações financeiras podem servir a um amplo leque de usuários, podem servir várias coisas, em fins gerais, ou para também atender os usuários específicos, que são as demonstrações de propósitos especiais. E também devendo tal objetivo ser claramente destacado pela administração nas notas explicativas que complementem as demonstrações financeiras. E, por fim, e última premissa básica, a administração deve ter a dar acesso ao auditor a todas as informações. Se o auditor não ter as informações, não tem como fazer o seu trabalho, certo? Que ela possui e que tenha considerado no processo de elaboração das demonstrações financeiras, e esse acesso inclui também um acesso ao contato direto do auditor com todas as pessoas que possuem estas informações, e não podem existir qualquer tipo de limitação. Pode-se dizer que os aspectos mais importantes sobre a referida norma são as seguintes: a responsabilidade de administração, conforme descrito de parágrafos precedentes, dizendo exigências técnicas, ceticismo profissional, julgamento profissional e evidência de auditoria apropriada. Entendeu?
As exigências éticas, pode-se dizer que o auditor deve cumprir as suas exigências éticas, inclusive impertinentes à independência, implícitas no Código de Ética de Contabilística e de normas profissionais. O ceticismo profissional é a auditoria deve ser sempre planejada e executada com um necessário ceticismo de que existem sempre situações que causam distorções nas demonstrações contábeis, por isso elas não podem dizer que elas são necessariamente verdadeiras, que os resultados que foram tirados delas são completamente verdadeiros, entende? Porque existem distorções, falta de dinheiros ou uma coisa que não foi contabilizada no treco, entendeu? O ceticismo profissional pode-se também dizer que implica estar sempre alerta para outras evidências que possam comprometer um entendimento inicial ou que coloque em dúvida uma confiabilidade de uma informação que você já tinha recebido de um outro documento. Essas situações que comprometem o entendimento inicial geralmente requerem uma certa aplicação de procedimentos adicionais na auditoria, além daquelas que já estavam requeridas em outras normas brasileiras de contabilidade e técnicas de auditoria. O próximo, julgamento profissional. O julgamento profissional é também exercido ao longo de todo o trabalho e deve ser documentado de forma a permitir que qualquer outro profissional sem participação ou responsabilidade direta sobre o trabalho possa entender ou avaliar os julgamentos exercidos. Obviamente, por ter mais experiente que seja o auditor, por mais experiente que seja o auditor, ele não domina e nem é requerido de ter conhecimentos de todos os possíveis tipos de assuntos que surgem em uma situação concreta de trabalho. Dessa forma, muitas vezes, para suportar esse julgamento, pode ser necessário que ele tenha que consultar outros tipos de profissionais da própria firma para perguntar essas coisas e ter suas respostas. Aqui, ou também pode ser necessário que ele consulte um profissional de fora da firma para que ele dê uma opinião, principalmente especialistas de determinados assuntos que estão sendo julgados. Por exemplo, informática. É o mais fácil de dar exemplo, né? E o último ponto da evidência de auditoria apropriada e suficiente. A suficiência e a adequação das evidências de auditoria se relacionam entre si. Elas são importantes porque um dos pontos finais do trabalho de auditoria é dar a opinião. E o auditor não pode dar uma opinião que não seja com base nos fatos. O que eu quero dizer é que, se ele não tem fatos, evidências suficientes para dar a sua opinião, ele é obrigado, ele não pode inventar alguma coisa para dar uma opinião final. Ele tem que falar, não não tinha trabalho suficiente, não colaboraram suficiente para dar uma opinião final, uma conclusão final dos trabalhos. A suficiência é a medida de quantidade de evidências da auditoria, enquanto que a adequação é a medida de qualidade da eficiência. Existe quantidade e existe qualidade para serem usadas como evidências. A quantidade de evidência depende da avaliação pelo auditor dos riscos de distorção de própria qualidade de evidência. E quanto maior o risco, maior será a quantidade de evidência necessária. Todavia, quanto melhor for a qualidade da evidência, menor será uma quantidade de evidência necessária. E agora, o final do que está a frase lá. Em suma, podemos dizer que o auditor tem a responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável, incluindo quando relevante sua apresentação adequada. Ou seja, ele tem que fazer a demonstração contábil em conformidade com as informações que foram dadas a ele. Segundo ponto, o auditor tem certa responsabilidade. Deixa eu escrever aqui. Em suma, o audit tem certa responsabilidade, não é certa, tem responsabilidade pelo tipo de controle interno que, como administradores e, quando apropriado, os responsáveis pela governança determinam ser necessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis que estejam livres de distorções relevantes devido à fraude de erro. Isso aqui deve estar falando do auditor interno que faz lá. E o terceiro ponto, em suma, o auditor tem uma responsabilidade para fornecer ao auditor. Quer dizer, a administração tem a responsabilidade por fornecer ao auditor as informações, basicamente informações de tudo, né? Aqui, ó. Primeiro, responsabilidade de fornecer ao auditor acesso a todas as informações as quais a administração e, quando apropriada, aquelas responsáveis pela governança tenham conhecimento que sejam relevantes para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, como registro de documentação e outros assuntos. O segundo ponto é a responsabilidade de fornecer. Deixa eu escrever aqui do lado, que é importante. Fornecer. Administração. Fornecer. Fornecer tudo isso aqui.
fornecer a informação adicional que o auditor possa solicitar da administração e, quando adequado, dos responsáveis pela governança para a finalidade da auditoria. E, por fim, fornecer acesso irrestrito às pessoas da entidade das quais o auditor determine ser necessário evidências de auditoria. Com isso, pode-se dizer que terminou conteúdo de auditoria. A gente era para falar de trabalhos e coisas, mas foi mais uma coisa do que é um auditor, quais são as possibilidades de um auditor, né? Não apareceu conteúdo de técnicas e procedimentos de auditoria.